Ele é o Filho de Deus. É Jesus. É o Rei da Glória. Olha, então a gente vê que Jesus não era desproporcional. E o que é que Deus está dizendo para Moisés? Olha, diga para Arão que desproporcional não aceita. Se você chegou agora e não está entendendo, você vai ver no início que a gente começou a falar, que nós estamos falando a respeito de como os sacerdotes faziam antes para entrar na presença de Deus, para pedir perdão pelos pecados. E nós aprendemos que a partir do momento que o véu do templo foi rasgado, nós agora temos liberdade para chegar no Santo dos Santos. E estamos aplicando, né, nesse momento aqui, aquilo que nós vimos em Levítico para os dias atuais. Ele foi, olha só, Jesus não foi, não é e nunca será desproporcional. Foi rei, Jesus foi o servo, Jesus foi homem e Deus. Isso é algo tremendo. Mas não para por aí. Não serve aquele que tem o pé quebrado. Versículo 19. Olha, não serve aquele que tem o pé quebrado. Ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada. Aplicando isso, o que é que nós trazemos para a nossa vida atual, para os dias atuais? E Jesus está dizendo, olha, Deus está falando ali para Moisés, dizendo, olha Moisés, diga a Arão que aquele que tem o pé quebrado não serve. Ou aplicando hoje, quem é que tem o pé quebrado? É aquela pessoa que vive caindo. E há um detalhe aqui, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, saiba que tem um advogado, que o próprio Jesus é seu advogado. Mas quando ele fala nesse termo pé quebrado, nós estamos falando daquela pessoa que chegou a um ponto que ela peca e é como se nada tivesse acontecido. Volta para a congregação, volta para a igreja e peca de novo e começa a se tornar um ciclo vicioso e não se tem mais o arrependimento. E ele diz, olha, pé quebrado não serve. Agora, veja bem, o coxo, ele vai ter uma diferença do pé quebrado. O que tem o pé quebrado, ele não fica em pé. Ele está sempre lá na queda. A vida cristã dele, a caminhada dele, ela é sempre de queda, de queda, de queda. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quantas vezes a gente vê pessoas renomadas, pregadores, e caem e erram, porque ele é humano. E Jesus disse assim, a Bíblia diz, olha, vocês cuidem para não cair. Ah, mas eu sou intitulado, eu conheço, eu sou um teólogo e eu conheço toda a palavra. Sim, mas isso não impede você cair. É por isso que a palavra diz, cuidado, se você está de pé, você tenha cuidado para não cair. Não cair no mesmo pecado. Porque você começa a errar e cair e começa a envergonhar o Evangelho de Cristo. E o problema da queda, sabe qual é? É que além de você cair, você difama o nome de Jesus, escandaliza, e se você está na prática de fazer isso sempre, se torna um escândalo e você não sente mais isso. E ele está dizendo, aquele que tem o pé quebrado não serve. E no mesmo versículo ele diz, aquele que tem mão quebrada também não serve. Ou seja, aquele para servir a Deus, para servir na obra de Deus, aquele que tem mão quebrada não serve. Como assim, irmão Márcio? Nós vemos pela palavra que nós precisamos orar pelos outros, uns pelos outros, com imposição de mãos. O que significa a pessoa com mãos quebradas? É aquela pessoa que ela não tem a autoridade para orar impondo mãos, porque vive pecando. E quando nós partimos para o mundo espiritual, a oração é algo sério. Imposição de mãos é algo sério. Se você for orar por alguém e impor as mãos, você precisa estar ciente do que você está fazendo. Veja Moisés quando está orando, lembra?
E de repente ele está com as mãos erguidas e tem horas que ele não está mais aguentando. E o que é que Arão vai lá? Vai ajudar ele a segurar os braços dele. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar de alguém para segurar suas mãos, para que você não caia no meio do caminho. Mas a mão quebrada não serve. A mão quebrada é aquela pessoa que não está nem aí para nada. Nós precisamos colocar no coração que nós devemos erguer mãos santas todos os dias para abençoar a vida de outras pessoas.